Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o terceiro ano do ensino médio. Aos alunos que não assistiram à aula de explicação, fica aqui o convite para que assistam. Nela, eu abordei o tema Primeira Guerra Mundial. Vou deixar um card na parte superior do vídeo e deixarei linkado também na caixa de descrição. Vamos agora, neste momento, à correção. A Primeira Guerra Mundial estendeu-se de 1914 a 1918, fruto das transformações que aconteciam na Europa, nas quais fizeram diferentes nações entrar em choque, sendo assim considerado um marco extremamente importante na história da humanidade. Aponte e explique os fatores que causaram a Primeira Guerra Mundial e o estopim que levou a esse confronto. Notem, portanto, que são 3 ações: apontar, explicar os fatores da Primeira Guerra e depois dizer qual foi o estopim que levou a ela. Então, vamos lá. Primeiro, as disputas imperialistas, pois a partilha desigual da África e Ásia entre os europeus beneficiou alguns em detrimento de outros. Beneficiados, por exemplo, França e Reino Unido, em detrimento de outros como a Alemanha e a Itália, que se sentiram prejudicados. Outro motivo: os nacionalismos exacerbados, que intensificaram, corrijam aqui para mim, que intensificaram as rivalidades entre os países. E, por último, a formação das alianças militares, foram 2, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, que acirraram ainda mais os ânimos. Então, até aqui, eu apontei e expliquei fatores que levaram à Primeira Guerra. Agora vamos ao estopim. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era, naquele momento, o herdeiro do trono austro-húngaro. Ele foi morto por um nacionalista do movimento pan-eslavista. Ok? Então, se for usar a minha resposta, dê um print ou dê um pause. Questão número 2. Contextualize os desmembramentos da Primeira Guerra Mundial e a participação brasileira. Então, vamos lá, olha. O que a gente observa? Que a guerra se desmembrou em duas frentes, né? A frente ocidental e a frente oriental. Então, diante disso, o gabarito ficou o seguinte: os combates, em sua maioria, aconteceram no continente europeu, onde haviam 2 frentes de batalha. Atenção, a ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e o outro desmembramento, que é o oriental, em que os alemães lutaram contra sérvios e russos. Então, esses foram os 2 desmembramentos. Agora, o terceiro tópico, né? Qual foi a participação do Brasil? A participação do Brasil se deu por meio do envio de enfermeiros e medicamentos para os campos de batalha para ajudar os países da Tríplice Entente. Então, o Brasil tomou um lado, né, o lado da Tríplice Entente, o lado ali do Reino Unido, da França. O número 3, com o fim da Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, é o que hoje equivaleria, por exemplo, à ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada, a Liga das Nações, em 28 de abril de 1919, pela Conferência de Paz de Versalhes, uma espécie de tribunal supranacional. Então, aqui está considerando-se, né, a Paz de Versalhes como uma espécie de tribunal supranacional. Qual era o objetivo, né, desse tribunal, portanto? A Paz de Versalhes. Né, o objetivo era estabelecer punições aos países perdedores da guerra e principalmente a Alemanha, que acabou sendo responsabilizada pela deflagração do conflito. E aí, pessoal, se você quiser ir além, se você quiser complementar a sua resposta e dizer qual era também o objetivo da Liga das Nações, você também pode completar. Você pode dizer que a Liga das Nações buscava mediar conflitos e evitar possíveis guerras
de proporções mundiais. Nós, imaginamos que fica claro para todo mundo que a Liga das Nações fracassou, haja vista que houve a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui é um complemento. O número 4 agora, desculpa. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, considerou a Alemanha responsável pela Primeira Guerra. Nessa ocasião, a imprensa alemã taxou o tratado de injusto e chamou de diktat. Eu acho que é isso. Descreva as cláusulas impostas à Alemanha pelo referido tratado. Então, vamos lá. A Alemanha teve seu exército reduzido a 100 mil homens, sua indústria bélica controlada, perdeu os territórios conquistados, sobretudo, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, que era um dos motivos do nacionalismo francês, chamado de revanchismo francês, e além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. Então, tudo que foi de prejuízo dos países vencedores, a Alemanha teve que custear. O número 5 e último, o fim da Primeira Guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu. Aponte as mudanças. Então, vamos lá. Houve a dissolução dos impérios. Então, eles deixaram de ser impérios e se fragmentaram, inclusive com o surgimento de novos países. Então, houve a dissolução dos impérios alemão, turco-otomano, o russo e o austro-húngaro. A partir disso, novos países se constituíram. Como? Então, alguns exemplos de novos países. Finlândia, Letônia, Lituânia, Polônia e Iugoslávia, dentre outros. Houve também mudanças na forma de regime dos países. Por exemplo, a França, que tinha uma monarquia, adotou o modelo republicano, e a Rússia conduziu a formação também de uma república. Lembrando que a Rússia antes era um império comandado por um czar ou czar, e a Rússia, em 1917, com a Revolução Russa, introduziu o socialismo no país e, em 1922, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Então, pessoal, um beijo para vocês e semana que vem a gente está aqui de volta no canal para explicar os conteúdos e a correção das atividades da semana 2. Um beijo enorme e até lá!